Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu de Beitiel, adoração e santidade. Abra o teu coração neste momento, pois gostaria de retransmitir aquilo que o Eterno tem revelado ao meu coração. Por favor, repita comigo uma pequena frase: a bênção de Avraham. A bênção de Avraham. O texto se encontra na Bíblia Judaica Completa, BJC, em Deuteronômio, Devarim, capítulo 6, versos 4 a 15, como diz: Ouve, Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te, e as atarás como sinal na tua mão, e serão por filactérios entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraham, Isaac e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem, as quais tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. Vamos orar? Pai de eterna glória, ao teu nome toda adoração, exaltação, reverência. Pai, teu nome seja entronizado nas maiores alturas e nesta nação, sobre todos os lares, as casas dos teus amados. Restaura a verdadeira adoração a ti somente entre as famílias, assim como tu ordenaste ao teu povo quando estavam sobre o jugo da escravidão no Egito, e o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais, nas portas das casas. Cada lar, ao celebrar o teu santo nome, foram guardados e protegidos do ataque do destruidor. Da mesma forma, ó Pai, concede um batismo de obediência ao teu mandato, para que seja concretizada a bênção de Avraham nas famílias congregadas na viração do dia, a fim de que a chama fumegante da tua santa presença esteja sempre acesa na vida e nos corações dos teus amados, assim como tu fizesses lá no jardim do Éden. Levanta-te, Adonai Hashem, a favor do teu povo. Ó Altíssimo, estabeleça esta verdade eterna nos corações, pois em o nome de Yeshua o Hamashiach, Jesus Cristo Messias, te suplico hoje e sempre. Amém. Quando o Eterno formou Adão do pó da terra, e dele formou sua esposa Eva, para ser sua companheira, este ato tem sido perpetuado pela união entre um homem e uma mulher. Muitos casais se unem em aliança até os dias de hoje, porém não se atentam para o fato que esta bênção é condicionada à presença do Criador. Em suma, assim como no Jardim das Delícias, lá no Éden, o casal Adão e Rava mantinham a comunhão com o Pai na viração do dia, a cada pôr do sol.
Amados, esta comunhão diária entre eles, existente entre o casal juntamente com Yahvé, jamais foi alterada, jamais caiu em desuso, pois é o padrão estabelecido desde o princípio do mundo. Observe comigo lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Bereshit, capítulo 2, verso 24, que diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Devemos também observar que esta cerimônia de casamento, claro, é uma sombra de algo que ocorrerá nos céus, e é conhecido como as bodas do Cordeiro, onde ocorrerá o casamento do noivo Yeshua com sua noiva, a igreja. Ora, esta unidade indissolúvel entre o marido e a esposa está condicionada à bênção de Yahvé. Quando o casal buscava a sua presença, havia proteção e direção, pois existia um culto diário de adoração. Na Brit Hadashah, o próprio Rabino Shaul, em seus escritos, tinha em mente muito claro a imagem de adoração no contexto familiar. Observe comigo Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15, quando diz: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para melhor assimilação, exemplifiquemos analisando a vida do patriarca Noah, ou Noé. Na Bereshit, lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, observamos a vida de Noé. Como podemos descrever a vida dele? Noé vivia na simplicidade de uma tenda, até que o Eterno viu a corrupção da raça humana e determinou que ele construísse uma arca. Cumprida a ordem estabelecida por Yahvé e ocorrido o grande dilúvio sobre a face da terra, observe com muita atenção a primeira atitude de Noé. Bereshit, Gênesis capítulo 8, versos 18 a 21, diz: então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como acabo de fazer. Resumindo, logo que Noé sai da arca com toda a sua família, composta por esposa, filhos e noras, logo a seguir, todos eles se reúnem em volta de um altar de pedras rústicas, adoram e glorificam ao Senhor com holocaustos. Note, esta atitude foi sendo transmitida, retransmitida, e quando chegamos no capítulo 2 de Bereshit, em Gênesis capítulo 12, a vida simples do crente Avraham e sua família. Como podemos descrever a vida dele? Vivia em tendas, apesar de habitar errante por várias regiões da terra, pastoreava um rebanho de ovelhas e cultuava ao Deus Altíssimo. Mas uma pergunta que não quer calar: será que o seu culto era pessoal, individual? É claro que não, pois ele vivia com sua família, era homem de aliança. Sua família era composta por esposa, filhos, estendendo-se aos seus servos e servas. Portanto, quando entrava em adoração, esta era realizada entre os seus amados, os seus queridos. Em qualquer lugar que habitasse, se dava da seguinte forma: no local que armasse suas tendas, quase imediatamente
erguia um altar de pedras rústicas, arrumava um punhado de lenha, acendia o braseiro e naquele local bucólico oferecia seu melhor cordeirinho, absolutamente perfeito em holocausto, que era a sua oferta de gratidão e adoração a Yahvé. Naquele culto tão singelo, pronunciava orações de agradecimentos ao Altíssimo, compartilhava as visões e revelações que havia recebido diretamente do Eterno aos seus amados. Devo chamar a sua atenção para o fato que naquela época não haviam as escrituras sagradas, os rolos, nem os pergaminhos para lerem, meditarem. Então aquele culto restringia-se apenas à doce presença do Eterno, num ambiente absolutamente singelo. Todos se assentavam em círculo com um coração temente e reverente a Yahvé. Amados, cabe neste momento fazer alguns questionamentos. Qual a grande distinção do culto oferecido por Avraham? Qual a razão primordial para Avraham sobrepujar a todos os demais adoradores? Por que foi-lhe dado o honroso título de pai da fé? Porque ele ficou conhecido como amigo de Deus. Eu creio que a atitude distintiva de Avraham era o fato de ele não medir esforços para liberar a adoração extravagante ao Deus Altíssimo entre os seus amados. Esta determinação na liderança sacerdotal. Ora, realmente Avraham tem uma virtude inigualável. Ele conduzia sua descendência à adoração plena. Instiga-os a buscarem o monte celestial onde o Criador está sentado. Incutia-lhes diuturnamente o desejo de se empenharem em buscar a face, a proteção e a direção do Deus Todo-Poderoso. Observe Bereshit capítulo 12, Gênesis capítulo 12, verso 3. O Senhor diz: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Avraham havia semeado a adoração em família. Todo dia era celebrado um Shabá especial. Portanto, é mais do que justo ele receber os frutos de sua semeadura. Ele semeou a presença, a busca a Yahvé em seu lar. Logo, ele recebeu a bênção sobre os seus. Entretanto, ele não podia imaginar que esta atitude se estendesse a todas as famílias da terra. Como podemos descrever o ambiente em sua família? Era tão agradável, havia uma Shekhinah, uma glória que pairava e se manifestava. Era tão poderosa a tal ponto do próprio Yahvé querer fazer uma aliança pessoal com Avraham. Observe Bereshit capítulo 15, Gênesis capítulo 15, verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Avraham, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Apesar da aliança aparentar estar focada única e exclusivamente em Avraham, no entanto, ela é retransmitida à sua esposa, filhos, servos e servas. Para confirmá-la, o Senhor exige que os seus filhos sejam circuncidados. No entanto, Avraham realiza com todos os de sua casa, inclusive os seus servos. Observe Bereshit 17, Gênesis capítulo 17, 26 e 27 diz: no mesmo dia foram circuncidados Avraham e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, assim os nascidos em casa, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Alô, preste bastante atenção, amado. Avraham não é mesquinho com as coisas
coisas do Eterno. Abraão é homem de aliança, é generoso, compartilha suas grandes vitórias, suas conquistas espirituais com todos que estão ao seu redor, debaixo de seu teto. Cobre-os debaixo do mesmo manto de proteção celestial que estava sobre ele. Amados, queridos de Yahvé, esta é a grande marca deixada por Abraão, que veio alcançar toda a nação de Israel. Com este posicionamento em cultuar ao Todo-Poderoso, preparou um ambiente espetacular para a vinda dos grandes profetas do Altíssimo, entre eles Moshe, Moisés, e uma geração de adoradores inigualáveis, até que na plenitude dos tempos o Eterno pôde enviar Yeshua HaMashiach, seu Filho amado. Se atentarmos à vida de Yeshua nesta terra, observaremos que ele utiliza a mesma estratégia implantada por Abraão, pois reuniu, congregou seus talmidinhos, discípulos, em um pequeno grupo, numa atmosfera extraordinária de comunhão e adoração, aonde ele ensinava, por exemplo pessoal, oração fervorosa, intercessões, mensagens inigualáveis, implantando o reino eterno do Pai na vida e nos corações daqueles, até que os formou, moldou num grupo poderoso e imbatível na transmissão das revelações divinas e testemunhando ousadamente que há um só Deus e que o sacrifício no madeiro de Yeshua HaMashiach veio a se tornar o caminho verdadeiro para os homens terem acesso ao Pai. Portanto, quando Abraão implanta este modelo de culto a Yahvé no seio de sua própria família, ele abre um maravilhoso acesso do reino de Deus na terra. O Pai ficou tão satisfeito que declarou em Bereshit 12, Gênesis capítulo 12, verso 3, parte B: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se quisermos entrar no caminho da bênção para toda a nação, todos deverão se submeter ao molde deixado por Abraão, qual seja, apregoar o justiça, apregoar o juízo, a justiça de Deus. Aí então todas as famílias receberão os mesmos benefícios, as mesmas promessas, as mesmas bênçãos declaradas pelo Eterno a Abraão. Note a coerência que existe em Yahvé, o Elohim, pois até o Criador vive numa vida, numa unidade indissolúvel, indivisível. Por isso Yahvé é um. Este propósito divino dá objetivos claros a todos os pais terrenos, a geração de filhos espirituais para Yahvé. Com sinceridade, existe um propósito mais precioso do que os pais doarem suas vidas para a formação de filhos para Deus? Não é por acaso que nos primórdios da humanidade a descendência de Sete é exaltada. Não se preocupam em fazer objetos de metais, confecção de armas, construções luxuosas, mas geram filhos espirituais. Observe, Bereshit capítulo 4, Gênesis capítulo 4, verso 26. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Que o Senhor me dê voz profética neste momento. O grande propósito de Yahvé para cada chefe de família, assim como ocorreu com Abraão, é conduzir todos aqueles que estão debaixo do seu teto virem a cultuar, levantar altares espirituais em adoração a Yahvé. Cada lar ser transformado numa agência do reino eterno, apenas objetivando retransmitir uma fé viva no Deus Altíssimo.
Todo líder deve se espelhar em Avraham e conquistar uma aliança com Yahvé. E tenho absoluta certeza que por causa desta aliança haverão céus abertos sobre ti, revelações mais do que especiais, abundante, fartura e descendência multiplicada, tal qual a areia das praias do mar. Principalmente por cada líder não considerar sua família como propriedade exclusiva, mas cada um deles, dos membros desta família, como filhos amados do Eterno. Assim como Joquebed, a mãe do bebê Moshe, que fora tirado das águas, investiu pouquíssimo tempo para cuidar do seu filho. Apesar disso, conseguiu ensinar-lhe os princípios de adoração a Yahvé, mesmo quando estava no meio, lá no palácio de Faraó, em meio a idolatria e sombra de morte. Aquela palavra, em sua infância, brotou eficazmente em seu coração. Da mesma forma, muitos homens que fizeram verdadeiras revoluções a nível mundial foram ensinados desde a mais tenra idade a adorar exclusivamente o Deus de Avraham, Isaac e Jacó. Esta verdade está registrada em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Na verdade, toda criança necessita ser instruída, encaminhada à retidão, receber tanto a alimentação física quanto a espiritual, viver num ambiente repleto de paz, sentir-se segura e amada. Este ambiente, se for pleno de adoração ao Eterno, proporciona-lhe um crescimento equilibrado, pois quando se torna adulto, conseguirá verbalizar a sua fé genuína no Eterno, respeitar ao próximo e as leis da sociedade, sabendo enfrentar os problemas da vida diária, e se tornará exemplo a muitos. Entretanto, em nossos dias, infelizmente, não é isto que vemos, pois o Império Romano priorizou a construção de altares, púlpitos, cadeiras estofadas, hierarquias, templos suntuosos, nababescos. Equivocadamente se distanciaram do padrão de Avraham, que prioriza a simplicidade, a reunião ao redor de uma mesa, sentados no chão, celebrando ao Eterno com singeleza de coração. Ora, o Rabino Shaul declarou sabiamente em Efésios capítulo 5, versos 17 a 21, quando diz: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Mashiach. É interessante observar que na carta de Efésios, composta por 6 capítulos, inicia com instruções espirituais maravilhosíssimas, porém vai se afunilando até chegar nos últimos capítulos, e Shaul fala no contexto familiar. Shaul trata sobre questões de marido, esposa e filhos. Por que será? Certamente ele fala à comunidade que o culto mais que excelente é o praticado no contexto do lar. O mesmo afirma Yaakov em Tiago sobre as bem-aventuranças daquele que não é somente ouvinte, mas praticante das ordenanças de Yahvé. Em Yaakov, em Tiago capítulo 1, verso 25, diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Vamos concluir.
Eu poderia citar inúmeros homens de Deus, como por exemplo o jovem pastor Timóteo, que foi educado nas sagradas letras desde a mais tenra idade, porém muitos foram criados debaixo deste modo abençoado de Avraham, onde a liderança da família é fundamental para o desenvolvimento eficaz das crianças. É no contexto do lar que brota o conhecimento de Deus, pois toda criança necessita saber que existe um Criador que é sustentador de todo o universo. Por meio de seu grande poder, este envolvimento com uma atmosfera de adoração no lar atrai as bênçãos e o reino de Deus à terra. Mas, infelizmente, em nossos dias os pais têm buscado o trabalho externo para o sustento de seu lar e terceirizado sua responsabilidade na educação de seus filhos. Creio que até são pessoas honradas, qualificadas, cheias de boas intenções, porém há coisas que não devemos entregar a outros, pois a responsabilidade é do pai em transmitir o conhecimento de Deus a seus filhos. Texto de Deuteronômio que lemos a princípio, fica claro que a responsabilidade dos pais é inculcar os princípios da palavra de Deus aos seus filhos. Muitos estão em pecado quando desprezam esse mandato divino. Muitos outros abandonaram seus filhos à babá televisiva, à internet, ou a permissividade de jogarem jogos violentos e sanguinários. Ora, diga-me com toda a sinceridade, que geração pretendemos formar com estas condições? Fala você, pai, diretamente a você. O que você está transmitindo? Que ensinos você está transmitindo? Que princípios de santidade e adoração ao Eterno? Por outro lado, também enganam-se profundamente aqueles que imaginam entregar seus filhos a um contato superficial de um professor, uma professora numa igreja, por cerca de 1 hora semanal numa escola bíblica. Porque eu não concordo? Como competir? Uma competição desigual com centenas de horas televisivas jorrando esgoto putrefato sobre as mentes de nossas crianças, de nossos filhos. Amados, é evidente que é muito mais produtivo os pais que priorizam tempo para estar envolvidos no aconchego do lar em família, lançando sementes em corações ávidos por atenção e carinho. Avraham agia desta forma e conseguiu implantar os valores eternos, os princípios da palavra de Deus no coração dos seus amados. Ele não gastava tempo para curtir com seus filhos, mas gastava tempo, investia tempo em incutir os mandamentos eternos. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, ele fazia conhecido o nome do Todo-Poderoso Adonai. Amém? Vamos orar. Pai amado, meu pedido é, neste momento, que todos os pais sejam alinhados como o patriarca, o pai Avraham, que ensinava os seus ao temor do teu santo nome. Eram conduzidos à adoração, à santificação, pois tu és infinitamente santo. Ensina-nos a ensinar, a instruir a respeito da tua justiça. Senhor, ajuda-nos a conduzir os nossos à oração e à vida de entrega incondicional a ti mesmo. Pois eu te peço, em o nome de teu Filho Yeshua HaMashiach, te adoramos, ó Pai. Amém. Amém.